Obrigada, José. Eu passava então a palavra à Maria Alice Rocha, professora adjunta do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal do Goiás, doutora em Educação e pós-doutora em Arte e Cultura Visual. Como é que eu saio daqui? Tem em cima uma barra... Exatamente, Ok. já está. Ok. Microfone, Maria Alice. Toda vez eu esqueço. Engraçado, trabalhando sempre e a gente sempre esquecendo. Então, eu sou a professora Maria Alice, né? Estou aqui muito alegre, né, de dividir esse espaço aqui para conversarmos sobre uma experiência bastante partilhada com o José Ribeiro e também com a Deise, né, que foi uma construção bastante coletiva, né, um desafio muito grande para nós todos. E então, não vou falar muito, porque o tempo está acabando, né, aí o nosso, e gostaria só que a Deise se apresentasse também, e em seguida o Daniel passasse o nosso vídeo. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui, tenho ouvido as mesas, né, tenho aprendido muito, agradeço, foi uma experiência muito rica, e eu acho que o vídeo que a gente separou, né, Maria Alice, vai falar por si, e depois a gente fica aberta às questões. Obrigada. Este trabalho apresenta a experiência de ensino com a produção visual e audiovisual realizada na pós-graduação, no mestrado profissional em ensino de educação básica oferecida pelo Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, unidade da Universidade Federal de Goiás. Essa disciplina foi ministrada por mim, Maria Alice Carvalho, né, e pela professora Deise Mesquita. Estivemos o tempo todo também conversando e participando, né, de atividades conjuntas com o professor José Ribeiro, que desenvolvia, no momento também, a disciplina de narrativas digitais no curso de pós-graduação em Artes e Cultura Visual da UFG. O eixo principal dessa disciplina foi a exploração de estéticas baseadas nas tecnologias da imagem e do som para a inserção de elaborações acerca do ensino, de modo a enriquecer a experiência de cada um ao provocar, sugerir e criar. O cineasta iraniano Abbas Kiarostami procurou em suas imagens, na fotografia e no cinema, né, defender a ideia de que a função da arte é observar as coisas de perto, colocá-la em primeiro plano, e a moldura permite isso, o plano, né? Ou seja, dar visibilidade ao que não se vê cotidianamente. Assim, foi nessa perspectiva que se tornou possível construir essa disciplina, procurando dar um enfoque em um processo colaborativo e criativo. O objetivo principal seria contribuir para que os alunos do mestrado, em sua maioria professores, problematizassem seus objetos de pesquisa com e pela imagem. O curso foi realizado durante 5 meses,
um total de 64 horas com leituras, discussões, seminários e exercícios visuais e audiovisuais. No decorrer de todo o processo, foi possível perceber o comprometimento dos alunos com as produções relevantes e que suscitou inúmeras reflexões sobre educação, sobre o ensino, de modo a estreitar ainda mais os laços que unem a pós-graduação e a educação básica, cujo foco pretende ser mesmo a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Na disciplina, elegemos algumas leituras principais. A primeira, a discussão do livro de Freud, A Interpretação dos Sonhos, em seus 2 volumes. Esse livro, conforme a análise de Pontalis, não é uma obra de análise de sonhos, menos ainda um livro do sonho, mas uma obra que, pela mediação das leis do logos do sonho, descobre a de todo o discurso. Estaria então aberta, a partir desse livro, a questão da interpretação, esta relacionada a um discurso submetido às leis da linguagem, concebida em todas as formas sensíveis de organizar e elaborar o mundo. Tentando materializar essa discussão, foi importante conhecer o trabalho de D. Huberman, apresentado no livro Cascas. Nesse livro, ele narra a visita ao campo de Auschwitz, na Alemanha, apresentando essa experiência pela imagem fotográfica e pela palavra. Também o trabalho realizado pelo grupo de pesquisa coordenado pelo professor Reis, organizado no livro A Imagem Fraturada a favor de um projeto em processo, projeto como pensamento, diálogos com a filosofia. Trouxemos também o texto de Walter Benjamin, a obra de arte na época da reprodutibilidade técnica, para pensar o quanto estamos imersos no mundo da imagem atualmente e, nessa medida, cabe a gente se perguntar se estamos investindo em processos de alteridade, isto é, que convoquem o sujeito para pensar, colaborar, descobrir e aprender, e não ser mais um, submetido, sem voz e presos a imagens produzidas em série, a serviço de outros objetivos que não os nossos, que é provocar e inspirar subjetividades. Assim, inspirados por essas leituras e discussões, partimos para conhecer os dispositivos estéticos da linguagem visual e audiovisual, tentando apreender sua funcionalidade e perspectivas, mesmo que no nível básico, por meio de exercícios e contatos com a linguagem mesma que as constitui. Tivemos, nesse momento, contato com documentários, com filmes, com o Doc TV Brasil, que é uma oficina para formatação de projetos, e análises de filmes etnográficos, bem como momentos de elaboração, apresentação e discussão dos projetos audiovisuais coordenados por uma convidada experiente na elaboração de roteiros, a Sofia. Embora a orientação fosse de um trabalho colaborativo entre os colegas que cursavam a disciplina, muitos optaram pela facilidade de desenvolverem no próprio local de trabalho com seus colegas e alunos. E assim foi feito. Embora tivessem pouco tempo para dominar os aspectos mais instrumentais para as filmagens e posterior edição, observamos que o trabalho foi realizado com satisfação. Tivemos mais de 7 narrativas fotográficas e 8 produções audiovisuais. De maneira geral, observamos o empenho na elaboração desses trabalhos
bem como uma ampliação no modo de interpretar e elaborar questões sobre seus objetos de pesquisa. Consideramos o quanto essa experiência foi positiva e esperamos que essa disciplina retorne ao programa. Muito obrigada. Então, acho que esgotou nosso tempo, né, Daniel? Ultrapassa 2 minutos, mas se quiserem agora fazer um resumo ou fazer uma conclusão agora rapidamente, podemos abrir esse espaço. Eu acho que ao ouvir o vídeo, né, tentamos fazer uma síntese, né, do que foi o trabalho. Então, eu acho que não precisa acrescentar, vou aguardar as perguntas, né, o momento da conversa. Você também concorda, Deise? Concordo, acho que para não atrasar os demais, né, a gente fica aberto para as perguntas e aí a gente conversa um pouco. Né? Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada pela vossa compreensão.